Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sempre quis contar a minha história, não porque ela é única, mas porque ela é assim como tantas outras que passam muitas vezes despercebidas. O meu nome é Maria Paula e talvez isso não importe muito, mas eu sou alguém que cresceu na Vila Penteado, na periferia de São Paulo, em 1985. Olha, naquele tempo eu era só uma criança tentando entender o mundo ao meu redor. Bom, os meus pais eram catadores de papelão, não por escolha, mas porque era o que restava para quem tinha fome e pressa. Eles chegaram jovens a São Paulo, vindo de Pernambuco, cheios de esperança e vontade de poder olhar para trás e dizer: eu venci. Mas isso parecia um sonho distante. Olha, uma coisa era certa: eles eram trabalhadores, e isso com certeza eram. Acordavam antes das 4:30 da manhã e voltavam só depois das 5, empurrando um carrinho velho de supermercado vazio, porque já tinham vendido todo o papelão e sucata. E a mamãe ao lado do papai sorridente, porque estavam trazendo coisas pra gente comer. E sabe de uma coisa? A favela não era uma escolha. Era o único lugar que cabia, no bolso. E ao mesmo tempo carregava o peso de ser um estigma. Eles não diziam isso para mim, claro, mas eu percebia. E sabe, sempre que o meu pai saía para procurar emprego, ele voltava com aquele olhar triste. Não era falta de capacidade, era mesmo preconceito, porque quando descobriam que ele morava na favela, as portas, se fechavam antes mesmo de ouvirem o resto da história. E sabe de uma coisa? Não havia tempo para esperar que alguém tivesse compaixão. E como haviam 6 filhos que ainda não podiam ajudar, toda a moeda que eles juntavam era transformada em comida. Primeiro o arroz, depois o feijão e, se sobrasse, alguma coisa para colocar por cima. Roupas? As roupas vinham de doações. Brinquedos, então, eram os velhos que eles encontravam no ferro velho e comprava para nós bem baratinho. E se eu pudesse dizer que o preconceito que os meus pais enfrentavam ficava só no mundo dos adultos, talvez fosse mais fácil de carregar. Mas não. Ele escorria pelas frestas da nossa vida e alcançava até nós, crianças. A minha irmã mais velha sentiu isso na pele primeiro. A Simone, na escola, era alvo das meninas da sala. Na época, ninguém usava a palavra bullying, era só brincadeira, mas não tinha nada de engraçado. Elas chamavam a minha irmã de favelada, riam do jeito que ela se vestia e às vezes escondiam as canetinhas e os lápis quando viam ela entrar na sala, afirmando que era para garantir que ela não roubasse. E a minha irmã não era de falar muito. O negócio dela era mesmo agir. E por isso vivia brigando com as meninas da escola. Ela saía nos tapas e várias vezes a mamãe precisou ir até a escola. Mas a diretora, a dona Amélia, era muito bacana. E quando a minha irmã aparecia na diretoria por conta do que havia acontecido, ela dizia que a minha irmã era das dela, que não levava desaforo para casa. Sabe,
O que aconteceu com a minha irmã não foi um caso isolado. Na verdade, foi só o começo. Logo depois, cada um de nós teve que enfrentar o mesmo tipo de preconceito. O Alexandre, a Adriana, a Luciana, a Tatiana e, claro, eu também. Carregar o nome da favela era como se fosse uma sentença, um peso que nos seguia onde quer que fôssemos. Bom, o meu irmão Alexandre era muito bom de bola. Todo mundo sabia que ele era o melhor jogador do campinho, da escola, e quando houve um campeonato, os meninos não queriam que ele entrasse no time e foi rejeitado. A garotada dizia que ele era moleque da favela e moleque de favela não representava a escola. Mas a professora, no entanto, não deixou que aquela discriminação prevalecesse. E ela insistiu e colocou o Alexandre no time. Porém, a inveja de um dos garotos tomou um rumo cruel e durante um treino ele machucou o meu irmão de propósito. E o resultado foi devastador. O Alexandre nunca mais pôde jogar bola e o sonho dele de ser um jogador profissional foi completamente apagado. Olha, a Adriana era mais vaidosa. Ela gostava de tranças no cabelo, de penteados bonitos, e as meninas da escola zombavam dela, dizendo que aquilo era coisa de pobre metida, e tiravam sarro de cada roupa que ela usava. Mas ela não se deixava bater. E a Luciana já era mais quietinha, mas ao mesmo tempo o silêncio dela parecia incomodar, e ela também ouviu o mesmo apelido que a minha irmã, favelada. E como se isso não bastasse, diziam que ela tinha piolho só porque morávamos onde morávamos. Claro, não tínhamos nada. A minha mãe era rigorosa com a higiene, mesmo com toda a dificuldade, mas as pessoas não se importavam com a verdade. A mentira era mais fácil e machucava muito mais. E quando a Adriana e a Simone descobriram o que estava acontecendo, foram tirar satisfação. E o problema cresceu ainda mais quando as mães das meninas decidiram ir até a escola. Elas exigiram que a diretora não permitisse que gente da favela estudasse junto com as suas filhas, deixando claro o preconceito e a intolerância que carregavam. Mas a dona Amélia lutou pelas minhas irmãs. Bom, já a Tatiana era do tipo que guardava tudo para si. Se estava passando por algo, nunca contava para ninguém. Ela ia para a escola feliz e voltava do mesmo jeito. E o que para nós significava que tudo estava bem. E aí, claro, veio a minha vez. E não foi diferente. Eu sofri como todos e também como as crianças que moravam na favela. Não havia compaixão, nem um olhar de compreensão. Olha, para os de fora, a gente já estava condenado antes mesmo de começar. E sabe de uma coisa? Eu me lembro de uma vez em que a minha irmã Simone estava me levando para a escola e a mãe de uma menina que ela tinha brigado passou por nós e começou a xingar a minha irmã assim do nada, dizendo que ela seria menina da vida porque aquele era o único futuro de quem morava na favela. E a Simone que não era de baixar a cabeça, parou e respondeu que aquele gosto ela não teria. E afirmou que lá em casa teria advogados, doutores, professores e até aeromoça. E a mulher riu e respondeu que doutor, professor e advogado era a profissão, sim,
para os filhos dela e não para nós. E a minha irmã? A minha irmã não pensou duas vezes e pulou naquela mulher. Olha, a briga foi feia, mas tão feia que precisou do dono da padaria e os funcionários para separar as duas. E eu fiquei ali, no meio da confusão, até chorando de medo. E aquele dia, quando os meus pais chegaram do trabalho, a Simone estava visivelmente revoltada. Ela não conseguia mais esconder o peso das coisas que já estavam se acumulando. E assim que o meu pai e a minha mãe entraram em casa, a Simone se levantou da cadeira e, com a voz de choro, disse que não aguentava mais tanta humilhação, tanta sentença, e que estava cansada de ouvir que não tínhamos futuro, e fez uma promessa aos nossos pais, uma promessa que nunca vou esquecer. Ela disse que iria estudar igual uma doida, mas iria ser alguém na vida, e não importava o que diziam, ela iria mostrar que a favela não ia definir quem nós éramos. Bom, na favela tinha o seu lado bom e o seu lado ruim, como qualquer outro lugar. O bom era que, apesar das dificuldades, a gente tinha a sensação de pertencimento, porque a vizinhança se ajudava, as crianças brincavam juntas e, de certa forma, havia um laço que unia todo mundo, fosse por necessidade ou por sobrevivência. Mas o lado ruim, esse era pesado. A violência estava sempre ali. Tinha os meninos do bem que tentavam seguir o caminho certo e tinha os meninos do mal, que por diversos motivos acabavam se deixando levar pela vida errada. A linha entre os dois lados era tênue e muitas vezes a escolha de quem morava ali pareciam ser feitas por impulso, sem a chance de reflexão. E a gente viu muita gente se dar bem. Tinha aqueles que conseguiam sair da favela, que acharam uma oportunidade. E teve também muita gente se dando mal. Pessoas que começaram com sonhos grandes, mas se perderam pelo caminho. A verdade é que ninguém sabia quem ia dar certo ou quem não ia. Não dava para saber. O futuro parecia um jogo de sorte ou, na maioria das vezes, de azar. Mas uma coisa eu sabia: a minha irmã, com a promessa que fez, e todos nós, de alguma forma, começamos a entender que a gente não tinha o controle sobre o que acontecia lá fora, mas tínhamos o controle sobre o que acontecia dentro de casa, sobre o esforço dos nossos pais, por mais difícil que fosse. E o meu irmão Alexandre quase se perdeu, é verdade. Ele chegou na fase da rebeldia, que fazia até questionar as regras. E com isso, ele foi se aproximando das escolhas erradas, das influências da rua, da tentação fácil e até de se deixar levar pelos meninos do mal. Mas os nossos pais pegaram pesado com ele. Claro, não foi fácil, mas foi necessário. Olha, a gente nunca esqueceu uma conversa que eles tiveram com ele. E uma dessas conversas duras, sabe, que ninguém quer ter, mas que no fundo eram necessárias. O papai e a mamãe fizeram uma reunião e disseram que o que eles tinham para falar servia para todos nós. E foi o meu pai quem falou sem rodeios que, se o Alexandre não prestasse atenção, iria acabar sozinho e com a vida no fundo do poço, sem contar que pessoas que escolhiam o caminho difícil acabavam com a boca cheia de formiga. E o Alexandre, que não queria acabar com a boca cheia de formiga, abandonou a turminha e procurou um emprego. Já Simone, determinada como sempre,
queria muito entrar em uma empresa. Olha, ela sabia que com o endereço da favela, as chances dela ser contratada seriam mínimas. A realidade era dura. Ela tinha consciência de que o preconceito vinha não só pelas roupas que usávamos, mas também pelo lugar onde morávamos. E foi então que ela teve, uma ideia, uma estratégia ousada, mas no fundo era tudo o que ela podia fazer. Ela colocou o endereço e o telefone de uma amiga que morava em uma rua perto da escola. E a estratégia dela deu certo. Depois de algumas semanas, ela recebeu uma ligação. Estava sendo chamada para uma entrevista. E a partir daí, as coisas mudaram. A Simone não só foi a primeira da família a conseguir um emprego formal, mas também foi a primeira a mostrar que com coragem era possível mudar a realidade de qualquer um, mesmo vindo de onde a gente vinha. E sabe, na mesma empresa onde a Simone começou a trabalhar, ela conseguiu encaixar o Alexandre e a Luciana também. A Adriana, por sua vez, começou a trabalhar em um salão de cabeleireiro. O salão era pequeno, mas os dois irmãos que trabalhavam lá eram mestres no que faziam. E a Drica aprendeu com eles muitas coisas e fez um curso de corte e cabelo e se tornou uma excelente profissional. E foi trabalhar em um salão mais sofisticado. E quando as coisas começaram a clarear, os meus irmãos tiveram uma ideia. Eles sentiram que era hora de dar um passo maior, de finalmente sair da favela que sempre foi o nosso lar, mas também a nossa prisão. E a Simone, o Alexandre, a Luciana e a Adriana, todos já estavam trabalhando. E apesar de ainda não termos tudo o que queríamos, a situação estava, bem melhor do que antes. O peso nas costas já não era mais o mesmo. A vida estava começando a mostrar que o esforço valia a pena. E foi então que os meus irmãos propuseram aos nossos pais procurar por uma casa. Era hora de dar a todos nós um novo começo, um novo lugar para viver. E sabe o endereço que a minha irmã Simone colocou na ficha de emprego? Pois é, foi nesse lugar que fomos morar. O destino ou talvez a sorte tinha algo preparado para a gente. A mãe da amiga dela, a dona Abigail, havia se mudado para um outro bairro e colocado a casa para alugar. E quando ela soube do nosso interesse, a dona Abigail, que era uma mulher boa, de coração aberto, nos alugou a casa. E a mudança foi o ponto de virada. E a partir daquele momento, as coisas começaram a se transformar mais rápido do que imaginávamos. Era como se a vida finalmente tivesse decidido dar uma trégua para nós, permitindo que colhêssemos os frutos que tanto esforço e sacrifício. O mundo parecia maior, as opções pareciam até mais claras. O futuro que antes estava obscurecido pela falta de oportunidade e pelo peso da favela parecia mais próximo, mais acessível. Era o começo de uma nova fase e todos nós de alguma forma sabíamos que a nossa história estava mudando para melhor. Bom, o meu pai, depois de tantos anos, conseguiu finalmente um emprego formal. O vizinho da casa do lado, o seu Edson, acabou conseguindo uma vaga para o meu pai na metalúrgica, onde ele trabalhava e era encarregado. O seu Edson era um homem bem fechadão, sabe? Daquele tipo que dava até medo de cumprimentar. Ele não gostava de papo, era sempre muito sério, mas quando cortaram a luz dele,
Esse homem até chorou. E da nossa casa dava para ouvir ele perguntar para a esposa o que ela tinha feito com o dinheiro da conta. E o meu pai resolveu ajudar. Olha, eu não sei como foi, mas o meu pai conseguiu fazer com que a energia da nossa casa chegasse até a casa dele, estendendo um fio para que o seu Edson não ficasse no escuro até resolver o problema. E aquilo foi algo simples, mas muito significativo. E o seu Edson viu que o meu pai não era só mais um vizinho qualquer. Ele viu alguém disposto a estender a mão, alguém que mesmo com pouco se preocupava com os outros. E o agradecimento do seu Edson foi imediato, tanto que quando surgiu a vaga na metalúrgica, o seu Edson pensou imediatamente no meu pai. Bom, eu fiz um curso de desenhista técnico e com o tempo eu fui me especializando cada vez mais, e a sensação de ver o reconhecimento por todo o esforço que eu tinha colocado em cada desenho, em cada projeto, era gratificante, sabe? Olha, a minha irmã Tatiana, por sua vez, seguiu seu caminho na área de figurinista. Ela tinha o talento para criar, para transformar a moda e as roupas em algo mais. E logo ela começou a trabalhar em grandes produções e com o tempo se mudou para o Rio de Janeiro, onde as oportunidades eram maiores. E mesmo com a distância, a Tati nunca deixou de se preocupar com a nossa família e sempre enviava até dinheiro para ajudar em casa. Ela, assim como nós, fazia questão de garantir que os nossos pais estivessem bem e que a casa estivesse sempre em ordem. Olha, a dona Abigail, a proprietária da casa onde morávamos, fez uma proposta para que nós comprássemos o imóvel. O preço foi justo, levando em conta o bairro e as condições da casa. E como sempre, a Simone, com a sua coragem de sempre, nos incentivou a nos unirmos financeiramente para conquistarmos algo que fosse de fato nosso. E cada um deu um pouco. A minha irmã Simone, com todo o esforço e dedicação, se tornou advogada. E lembra daquela mulher que um dia, quando ela estava me levando para a escola, xingou a minha irmã, dizendo que ela acabaria sendo menina da vida, sem futuro, como se fosse o destino de todas as meninas que cresciam naquele lugar. Pois é, para a ironia do destino, essa mulher veio até a minha irmã anos depois, pedindo ajuda para tirar o filho dela da cadeia. Olha a boca paga, como dizem. E ali estava a prova disso. A mulher que um dia olhou para Simone com desprezo, agora tinha que recorrer a ela pedindo ajuda. E sabe de uma coisa? Hoje, olhando para trás, eu não sinto vergonha, nem da favela, nem do trabalho dos meus pais. Eu sinto orgulho. Orgulho porque mesmo com todas as dificuldades, eles nunca deixaram de lutar. E se somos alguém hoje, é porque eles carregaram o mundo nas costas para que nós pudéssemos sonhar com algo além dos becos apertados. Bom, talvez ao contar isso, eu só queira dizer que existem milhões de histórias como a minha. Histórias de luta, de amor, de fome, de resiliência. Talvez alguém veja isso e pense duas vezes antes de julgar quem mora na periferia.